Boa tarde, terceiro ano. Hoje iremos fazer a continuação da atividade de ciências, tá? Página 245. Abrem o livro aí comigo, porque a nossa aula tá super legal. Está falando do João de Barro, do pássaro chupim, e aí acompanhem comigo a leitura, certo? Então vamos lá. Você sabia? Nem todas as aves constroem ninhos. Existem aquelas que se aproveitam de outras. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, coloca seus ovos nos ninhos de outras aves, para que estas possam chocar e criar seus filhotes. Olha que interessante. Esse pássaro chupim, a fêmea, ela coloca seus ovos para que outras aves venham chocar, cuidar dos seus filhotes. Não são elas próprias que montam o seu ninho, que passa o período ali, ó, choca os seus ovos, que ficam ali, ó, cuidando dos ovos, não. São outras aves. É mole? Ela não quer ter o trabalho de cuidar, não. Mas aí, ó, vocês já estão conhecendo o pássaro chupim, que coloca seus ovos para que outras aves venham chocar, cuidar dos seus filhotes. Então, vamos ler. Como o João de Barro constrói a sua casa? Tudo começa com a coleta da matéria-prima. Matéria-prima, coisas da natureza, certo? Além de barro úmido retirado do solo, a ave cuja o nome científico é Furnarius rufus usa esterco misturado à palha. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casa são os locais preferidos para instalar o ninho, que em geral tem formato esférico, ele é meio arredondado. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com o bico e as patas. É uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e esmugo, serve para a postura de ovos e acomodação dos filhotes que ficam a salvo de predadores. Outra característica é a localização da porta de entrada, posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Até hoje, não se sabe como João de Barro desenvolveu essa habilidade, que o mantém protegido das intempéries. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas. E então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano, período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo ninho. Então, vocês observem que o João de Barro, ele é um construtor. Ele faz a sua casa com a matéria-prima, assim, espetacular. E aí vocês observem também
que ele usa matéria-prima, né? As coisas da natureza. E ele escolhe os lugares altos, né? Como poste, casa. Olha que interessante. E olhem aí, essas palavras que estão aí de verde, tem mais embaixo os significados delas, tá bom? Qualquer dúvida, o que é matéria-prima, o que é esterco, esférico, intempéries, ninhada, leem aí, tá bom? Vamos para o próximo. Na próxima página, vai falar, né? Vai ter a nossa atividade número 2. Tá bem legal, fácil, tá bom? Então, vamos lá. Recria a construção da casa do João de Barro, recortando as figuras do anexo 1. Esse anexo fica onde, gente? Lá no final do livro, certo? E colando-as na sequência correta. Para isso, observe bem as figuras e as legendas, tá? Aí embaixo tem a legenda, aí tem figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, certo? Olha as figuras aqui, ó. Anexo 1, tá lá atrás no nosso livro, tá bom? Tem a página 246. E aí vem dizendo aí, ó, qual é a forma correta da construção do ninho do João de Barro? Aí vocês vão colocar, figura tal é na 1, figura tal é na 2, tá bom? E leia a legenda, tá, gente? Porque tem a legenda para vocês seguirem a sequência. Atividade 2. Essa atividade aí vocês terão que abrir o caderno de ciências, tá bom? Para responder lá. Tá? Então, vou ler com vocês. Sobre o texto de seção ler, responda no caderno. Então, é o texto que a gente acabou de ler sobre o João de Barro, tá? Letra A. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? Então, vocês terão que responder que tipo de matéria-prima que ele usa para construir a sua casa, certo? B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? Aí tem lá também a forma que o ninho ajuda, né? A formação da construção do João de Barro ajuda para ele sobreviver. E a C. Porque o João de Barro é considerado um hábil construtor, né? Observe aqui que no cantinho já tem o significado de hábil, né? Por que ele é considerado um hábil construtor? Tá? Então, tá bem facinho. E essas daí são respondidas no nosso caderno, tá? De ciências. Agora, vamos para pequenos animais, grandes arquitetos, da página 247. Pequenos animais, como as formigas, abelhas e os cupins, constroem abrigos onde vivem milhares e até milhões de indivíduos. É preciso espaço para guardar o alimento, criar os filhotes. Além disso, com tantos animais juntinhos, poderiam haver falta de ar. E a temperatura poderia aumentar muito, mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos. Você sabe quais soluções esses pequenos animais encontram para organizar seu espaço e ter conforto? Vocês sabem? Veja o exemplo do formigueiro. Um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Ó, estamos falando desse aqui ainda. O formigueiro. É esse daqui, tá, gente? Às vezes,
escavado pelas formigas. Às vezes por fora ele parece ser pequeno, mas por dentro é semelhante a uma cidade subterrânea. Olha, meu Deus, que maravilha, né? Repleta de túneis, olha só como elas são espertas, e câmaras. Há as de comida, de lixo, de ovos e a da rainha. Olha só. Então, lá embaixo, no fundo, há várias câmaras, vamos dizer assim, câmaras secretas. E aí, ó, tem uma só para a comida, uma só para o lixo, uma que fica os ovos e a outra que fica a rainha, os aposentos da rainha. Tudo muito organizado. Veja uma ilustração do interior de um formigueiro no solo e observe as partes em que ele organizadamente se dividem. Então, aqui embaixo, olha a ilustração. Quando olhamos o formigueiro, a gente só vê um buraquinho, né? Aquele montinho de areia e o buraquinho, elas entrando ali. Mas olha como é que é por dentro. Aí tem aí, número 1, ó. Câmara onde são criados os ovos. E os filhotes das formigas, larvas e pubas. A número 2, vamos ver. Câmara onde são cultivados os fungos que servem de alimento para as formigas. Então, é onde que ficam os alimentos. Número 3. Uma das estradas do ninho. Então, um dos acessos que levam ao ninho é a número 3. Número 4. Câmara onde fica a rainha, colocando os ovos que darão origem a novas formigas. Então, observe que aqui é onde que fica a rainha, os aposentos dela. E a número 5, câmara onde é depositado o lixo, como os restos de fungos, de folhas e as formigas mortas. Então, observem que as formigas, né, são grandes arquitetas. Olha só. Elas fazem uma divisão onde que vai ficar cada coisinha. E do lado de fora pra gente, olha só como é que é o formigueiro. A gente só olha um buraquinho, areia em volta. Mas lá dentro, olha só como é que é. Uma coisa para cada coisa, né? Uma coisa para colocar os ovos, né? Uma casinha, um buraquinho para colocar, ficar a rainha, outra para ficar os alimentos, outra para ficar os restos, né? Formiga morta, resto de comida, as sujeiras. Então, ó, elas são grandes arquitetas, certo? Vamos para a próxima. Página 248, acompanha aí, tá, gente? Vamos acompanhar. Outros exemplos é o cupinzeiro, nome dado ao ninho dos cupins, que é construído com uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, duro como uma rocha, mas as suas paredes são finas e deixam o ar entrar. No cupizeiro, há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo a água com a qual resfriam a parede
do ninho. Aí tem a menininha aí. E olha que ela pensa, nossa, isso que é trabalhar em equipe. Olha só, as formigas trabalham em equipe, certo? O cumpizeiro, né, os cupins trabalham em equipe. Quando eles veem que está esquentando muito as paredes, eles descem, vai lá, pega água para poder juntos resfriarem as paredes. O João de Barro também trabalha em conjunto, junto com a fêmea. Então é tudo, ó, como é que se diz? Um ajudando o outro. E aí tem a imagem, né, do cupinzeiro, né? Olha só que engraçado, diferente da formiga, esse já é do lado de fora enorme, né? Vocês já viram já um cupinzeiro? Então vamos lá. Mais um tipo de ninho muito interessante é a colmeia. Quem já viu uma colmeia? Eu já vi. E já fui atacada pelas abelhas também. Construída pelas abelhas. Nela podem viver milhares de indivíduos e há também espaços para armazenar o mel, para criar as larvas e um exclusivo para a rainha. Quando a temperatura da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeitinho de refrescar o ambiente, batem as asas e criam corrente de ar que resfriam. Diferente do cupim, as abelhas começam a bater as asas para resfriar o ambiente. O cupim não, o cupim já desce e pega água, certo? Então aí o menininho, cada buraquinho é um alveolo e é dentro dele que é guardado o mel. Então observem, né? Aqui. Ai, cadê minha canetinha? Aqui, ó. Aqui as abelhas, né? Na colmeia. E aqui ele fala dos buraquinhos, que se chama alveolo, que é onde que fica guardado o mel. Até aí tudo bem? Vamos para a próxima. Aí na próxima tem a atividade número 3, que são 4 perguntinhas, né? Falando do que tia Débora já leu, tá bom? Aí vocês leem, releem, né? Pode reler a história que explica sobre o formigueiro, o cumpizeiro e vai respondendo as abelhas, as colmeias e vai respondendo cada um conforme a sua pergunta. Então, a 1 diz assim: o formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto da aula e anote as informações que comprovam isso. A número 2. Sobre os cupinzeiros, responda: o que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? A B. Quais são as características de um cupinzeiro que contribui para a sobrevivência de seus membros? A número 3. Sobre as colmeias, responda: qual é a importância delas para a sobrevivência das abelhas? A B. Como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Número 4. Por que os cupins, as abelhas e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Então, tá bem, o texto está explicando muito bem sobre isso, tá, gente? Então, tá fácil de achar as respostas. Então, vamos para a próxima atividade, número 5, né? Que é sobre completar. Complete o esquema com as palavras e expressões abaixo. Então, aí tem 5 palavrinhas. E aí, vocês vão ter que ocupar, né?
são construídos por, qual é a palavra? Servem de, qual é a palavra? Que utilizam, qual é a palavra? Contra. Aí vocês vão completando, tem as palavrinhas aqui em cima e vocês vão completando no quadrinho abaixo. Desafio. Observe o ninho da ave galeão comum e procure descobrir qual é a vantagem de o ninho ser construído na água. Então, vocês vão, né, pesquisar para responder essa, certo? Por que que a ave galeirão constrói seu ninho na água? Então, pesquisem e coloquem aí. E aí, agora vem, né, na página 251, para casa. Tá bem facinho e espero que vocês gostem da aula de ciência, tá bom? Beijo, até a próxima.